Olá, hoje eu estou aqui com a professora Estela Campos. É um prazer enorme. Antes de tudo, Estela, qual é o cargo que você ocupa hoje que te legitima a estar sentada nessa poltrona? Eu sou professora de Direito. Muito bem, você vai receber aqui o prêmio de excelência docente. Esse prêmio ele é conferido para aquelas pessoas que produzem os seus próprios cursos e marcas na categoria autoral. Você mesmo desenvolveu algo seu. Me conta um pouco do que você fez e do que você faz. Eu desenvolvi um curso prático da Lei Geral de Proteção de Dados e hoje eu atuo especificamente na formação de profissionais em proteção e privacidade de dados. Então eu e Melissa Barrione, fizemos esse curso pensando em fazer uma comunidade mesmo para levar esses profissionais para frente e fazer disso um corpo, né? Que essa lei é muito nova, então vem aí com tudo para a gente poder formar esses profissionais. E vocês têm alunos reais, pessoas que pagaram pelo curso e que entraram neste movimento. Sim, sim, nós já lançamos 2 turmas e as duas tiveram alunos, graças a Deus, e só crescendo. Maravilha. Vamos dar um passo atrás antes de entender toda essa trajetória até você chegar a ter sua própria marca. Como que você nos conheceu? Eu conheci o Direito na Escola por meio da Melissa Barrione. Eu queria muito fazer uma pós-graduação prática em docência e não estava encontrando. E por coincidência, ela começou a fazer pouco tempo antes da gente conversar, e ela me apresentou o Direito na Escola, me apresentou a pós em docência e o professor Lucas. E desde então foi uma relação de amor infinita. Então você entrou na pós-graduação e hoje vai receber aqui esse prêmio. De lá para cá, quais os conteúdos que você aprendeu neste curso que te trouxeram a esse resultado? O que aconteceu nessa história? Ah, muito bacana. Eu aprendi a mexer principalmente com as redes sociais, que eu não tinha noção de como é que fazia. Eu achava que era só postar e tava tudo certo. E não, tem toda uma preparação, uma edição, tem um cronograma a ser seguido. É de fato um trabalho, não é uma questão de lazer. Pode sim ter coisas de lazer, mas não é coisa de lazer. Então eu aprendi a editar vídeo, editar foto, baixar coisas na internet que me aprimorassem, adquirir vários produtos também que ajudam na produção de conteúdo, ring light, a lapela, várias questões, e tudo isso eu aprendi na pós-graduação. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão do passo a passo de como você lançar o seu próprio produto, que foi aí que me motivou a fazer esse lançamento do nosso próprio produto autoral. Legal. E você aprendeu mesmo isso tudo. Você sabe Mesmo, na editar, raça. sabe gravar na raça. Já dentro disso, você teve alguma dificuldade? Foi uma trajetória fácil? Vamos falar um pouco disso. Vamos, não, foi uma trajetória bem difícil. A gente encontrou muitos desafios do ponto de vista de estrutura mesmo. A gente, apesar de ter as aulas e ter todo o suporte seu, a gente sentia dificuldade em executar as tarefas, porque apesar do apoio, é a gente que tem que sentar e fazer a coisa acontecer, né? Então, essas questões todas sobrecarregaram muito a gente. A Melissa ficou extremamente esgotada, eu tive tonteira durante a noite, então foi assim, foi muito tenso. Mas quando a gente fez o primeiro lançamento e a primeira venda, que foi a validação, a gente já soltou fogos, já viu que tudo valeu a pena, e a gente cada vez mais tem aprimorado as técnicas, né, as técnicas básicas que a gente aprendeu na pós-graduação, e tem feito isso cada vez melhor, e sempre contando com sua ajuda. Inclusive, muito obrigada por tudo. Imagina, eu tenho que parabenizar. E teve algum fato mais marcante nessa trajetória que você possa compartilhar? Teve quando a gente fez a decisão de realmente ir para esse mundo da docência, porque eu e Melissa, a gente era advogada, a gente é advogada, mas a gente teve que fazer uma escolha se a gente arriscava o que a gente tinha e partia para o que a gente queria mesmo de coração, que era a Lei Geral de Proteção de Dados, ou se a gente ficava frustrada no exercício da advocacia contenciosa, que era o nosso foco. E essa ruptura foi muito traumática do ponto de vista de estrutura mesmo, que a gente teve que repensar todo um modelo de negócio, a gente teve que estudar muito como é que faria esse passo a passo. E essa ruptura, e a Melissa teve um destaque ainda maior, que foi uma ruptura até pessoal dela, foi uma questão muito linda. Então, assim, tudo valeu a pena no final das contas. Sim, muito bem.
Deixa eu te fazer mais uma pergunta dentro desse contexto, seguindo aqui toda a nossa trajetória. Você é filha de alguém importante na área, recebeu algum grande aporte financeiro? Como que é essa história? Você começou do zero na raça mesmo? Eu comecei do zero, não tive nenhum padrinho, não tive nenhuma ajuda. A questão é esforço mesmo, a gente procurar correr atrás e executar, cumprir o cronograma e tudo, graças a Deus, foi correndo bem, mas eu não tive ninguém para me apadrinhar. Eu faço mestrado hoje, mas o mestrado não me auxiliou nessa questão de ser professora de direito. E eu faço mesmo por gosto, então essa questão de fazer mestrado para poder dar aula é uma balela, até porque os profissionais autônomos, professores, têm crescido cada vez mais em produtos riquíssimos de conteúdo, então é uma questão mesmo de superação, dia a dia. O mestrado. Então você está fazendo o mestrado, né? Está na parte final, pelo que eu me recordo. Você aprendeu ali a dar aulas? É um lugar realmente que forma professores de direito ou um modelo que precisa ser repensado? Falando assim, de coração. Sinceramente, precisa ser repensado. Precisa ser repensado. Eu adoro muito essa parte acadêmica, mas eu vi que é uma parte que tem que ser muito atualizada, até porque a gente vive no mundo digital e geralmente o mestrado fica naquela parte de elaboração de artigo científico e congressos internacionais ou não. Então ele meio que se fecha no mundo acadêmico e não abre para essa questão digital. Foi uma ruptura com a pandemia, até por conta da plataforma, né, ser digital hoje de aula, mas foi uma resistência muito grande por parte do corpo docente mesmo da faculdade. Então tem que ser repensado urgentemente. Mas enfim, é uma questão de gosto, que eu gosto muito do mestrado, mas não é uma coisa atual. E você aprende lá a dar aulas, elaborar um plano de aula, didática, metodologias de ensino, histórias da educação, teóricos educacionais? Não, nada disso. Eu fui aprender na pós-graduação, quando eu vi o módulo lá de elaboração de plano de aula e tudo. Inclusive, participei de um processo seletivo que eu precisava da elaboração de aula e quando eu fui me valer do mestrado, eu não tinha. E quando eu fui para a pós-graduação, que estava na minha mão e eu tinha esquecido, eu encontrei tudo lá. Então, assim, é uma questão prática mesmo. E eu até conversei com o Rivo e com você na época de como fazer um plano de aula. E eu acho isso de suma importância, porque se o mestrado está te formando para você ser um docente, né, um mestre em direito, você tem que saber o básico, que é um plano de aula. E eu não fazia ideia. E é muito engraçado, mas não prepara para isso. Nem para dar aula, nem didaticamente, porque hoje em dia os jovens estão cada vez mais frenéticos dentro da sala de aula, então você tem que saber como dominar isso, e eu fui encontrar isso na pós-graduação e não no mestrado. E você conheceu efetivamente, né, nessa trajetória como professor e convivendo no nosso ambiente, pessoas que não têm às vezes mestrado, ou que indica, ou titulação, que se tornaram professores, e o mais importante, bons professores? Conheço. Na minha turma de pós-graduação, eu posso citar vários alunos, mas eu gostaria de fazer aqui a referência à Érica e ao Paulo, que foram um dos primeiros alunos que se destacaram como professores de direito, não tiveram mestrado, não têm mestrado ainda hoje, e são excelentes professores e cada dia mais com sala de aula cheia, e são duas referências para mim. É isso. Qual é a habilidade hoje que um professor no século XXI precisa de ter? Porque hoje o professor não é o mesmo de antes, né? O que ele precisa ter para ser um bom profissional e ter, né, tanto sucesso assim como você e também a Melissa? Eu acho que o primeiro é você entender o seu aluno, né? Fazer com que a sua didática alcance o aluno. Então, você tem que sair da zona de conforto, que geralmente esse tradicional professor que a gente aprende na faculdade, no mestrado, e de fato ir nativa, ser proativo com o aluno. Você alcançar ele do ponto de vista dele vir caminhar com você, encontrar em você o alicerce que ele precisa para seguir adiante. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Né? Você, nessa trajetória, conheceu muitas pessoas, muitos profissionais. A sua visão sobre o programa Direito na Escola mudou desde o primeiro dia que você enxergou até hoje? Mudou, mas para mim mudou positivamente, porque no começo eu fiz muito pouca parte da parte prática, que foi logo no início da pandemia, mas logo o Direito na Escola se renovou
e fez com que a gente participasse de forma virtual, sempre fomentando e fazendo cursos e fazendo aprimoramentos. Então, eu vi uma ascensão do programa Direito na Escola, que antes era quase 100% presencial, e vindo para o digital e alcançando ainda mais pessoas. Isso é muito maravilhoso, porque agora está a nível Brasil, a nível nacional. E pensar que o direito, que é tão básico, que deveria estar nas escolas e não está de uma maneira total, fazendo parte do dia a dia de vários estados que às vezes não têm possibilidade de ter um programa desse, de alta qualidade, é surpreendente. Assim, eu fico maravilhada com essa iniciativa de não só pregar que o digital vem aí, como estar no digital também. E na verdade nós aqui temos que agradecer pela sua presença, né, por estar no programa, por fazê-lo crescer, por investir neste grupo e com muito orgulho que agora eu venho entregar para você o seu prêmio de excelência docente, né, na categoria de produção autoral. Acompanhei essa criação da marca, do projeto, o crescimento, o destaque que você e também a Melissa ganharam nisso. E assim, é com muito prazer que eu te entrego esse prêmio agora. Obrigada, é um prazer enorme. Nossa, é uma satisfação não só profissional, mas como pessoal também, por conta da superação que a gente teve e está tendo, né? E, obviamente, seu apoio incondicional. Não, imagina, é um prazer. Eu queria parabenizar, reforçar esse mérito e esse triunfo incrível que vocês tiveram, que você deixasse uma mensagem para quem está começando na carreira ou se reinventando. Qual é o caminho? Se eu pudesse definir em uma palavra, seria persistência. Persistência porque o caminho é duro, é doloroso, vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e a gente sabe que isso dói mesmo. Vão ser noites em claro, vão ser dias de família renunciado, dias de lazer, mas tudo isso vale a pena se você persistir, se você tiver uma meta a ser alcançada, não desistir disso na primeira dificuldade, porque eu tive muitas dificuldades no começo e fui me reinventando, fui reinventando o projeto, fomos adaptando e isso fez com que eu conseguisse chegar aqui hoje e receber esse prêmio, que é muito mais do que um prêmio profissional, um prêmio pessoal de um projeto que num primeiro momento eu acreditei muito e que hoje, graças a Deus, teve essa validação. Então, persistam, não desistam e sigam em frente. Não desistir. Essa é a mensagem. Quem quiser te encontrar na rede social, qual é a sua rede social preferida? A minha rede social que eu utilizo mais é o Instagram, é @estela.campos com 2 S no final. Mas eu também utilizo muito o LinkedIn, porque hoje as empresas elas têm feito muita comunicação. Então seria Estela Muniz Campos Elias no meu LinkedIn. Mas qualquer coisa pode me mandar um direct lá no Instagram que eu redireciono direitinho. Muito bem. Só para finalizarmos, aproveitando esse registro, né, e esse encontro pós-pandemia, depois de tanto tempo, o que muda para as crianças, adolescentes que aprendem o direito na escola? Isso muda a sociedade? Qual é a relevância disso? Com certeza, com certeza. É um projeto que eu tenho muito orgulho de participar, que eu já vi mudando muitas vidas de jovens, não só da classe média, mas principalmente da classe baixa para a classe mais humilde. E o conhecimento, ele transforma. Se não for educação, o país não vai para frente. E esse projeto, o Direito na Escola, ele é um projeto que se preocupa em levar o conhecimento do direito, e principalmente do direito, porque é uma área em que a gente atua 100% diariamente e muita gente às vezes não conhece, não tem familiaridade e acaba caindo em contravenções penais ou crimes até por desconhecimento. Então, o Direito na Escola, ele abarca todas as áreas e faz com que os jovens tenham consciência da cidadania que é o direito. Então, é um projeto muito necessário, que eu espero que daqui a pouquíssimo tempo alcance todo o Brasil e que a gente consiga fazer os nossos jovens, de fato, pensarem na cidadania, que é conhecer o direito deles, o direito como cidadão, como indivíduo, como pessoa. Então, assim, muda, a educação muda. A educação muda, e não desistir. Essa é a Estela e todos nós somos o @Direito na Escola. Até a próxima. Muito obrigada.